Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje da Comissão do Orçamento e Finanças, cujo primeiro ponto da ordem de trabalhos consiste em duas audições no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2019, sendo que a primeira das duas referidas audições decorrerá com a presença virtual do Conselho Económico e Social, que se encontrará representado pelo seu Presidente, Dr. Francisco Assis, e pelo Dr. Rui Leão Martinho, relator do parecer da Conta Geral do Estado. Dirijo-me a ambos saudando-os calorosamente, uma palavra de particular e pessoal estima pelo Dr. Francisco Assis, que muito bem conhece esta casa, onde, aliás, como em tudo na vida, se notabilizou. Queria, e antes de dar a palavra ao Dr. Francisco Assis para a sua intervenção inicial, que agradeço se possa conter dentro dos 10 minutos que estão atribuídos, recordar os termos em que a mesma decorrerá, portanto, precisamente com esta intervenção inicial, a apresentação do parecer da Conta Geral do Estado por parte do SES de cerca de 10 minutos, após o que os grupos parlamentares disporão de 5 minutos para colocar as suas questões, agradecendo também que, na medida do possível, as respostas se possam conter em igual período. Obviamente, todos nós compreendemos que responder demora mais do que perguntar, em princípio, mas, na medida do possível, isso seria desejável. Depois duas rondas, havendo essa vontade, uma das quais de 3 minutos reservada aos grupos parlamentares e finalmente 2 minutos por inscrição individual por parte das senhoras e senhores deputados. Portanto, sem mais delongas, dava então, e reiterando os meus cumprimentos ao Sr. Dr. Francisco Assis e ao Dr. Rui Leão Martinho, enquanto representantes do Conselho Económico e Social, lhes dava a palavra, Dr. Francisco Assis, a palavra é sua. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também as minhas calorosas saudações ao Sr. Presidente, não direi velho, porque não estamos assim tão velhos, mas meu grande amigo. Vou ser vacinado no sábado, Sr. Presidente. E a todos desejo que lhe corra muito. Olha, eu já fui vacinado, sou um bocadinho mais velho, mas e a todos os senhores deputados, queria saudar a todos os senhores deputados com saudades também dessa casa. Vou fazer só uma pequena intervenção e depois vou pedir ao Sr. Conselheiro Rui Leão Martinho, que é o autor do parecer, que foi aprovado por uma larga maioria aqui no plenário do Conselho Económico e Social aqui há dias, para fazer uma exposição mais detalhada. Apenas salientar 2 ou 3 aspectos que me parecem mais relevantes e que resultam da análise da Conta Geral do Estado para 2019. Primeira questão que saudamos, que foi discutida e foi saudada por maioria aqui no Conselho Económico e Social, foi a prossecução de uma linha política orçamental que tem vindo a ser levada há muito tempo e terá sido agora interrompida, presumimos que por pouco tempo, devido à crise pandémica com que estamos confrontados, mas uma linha de consolidação orçamental bem sucedida e que é importante, não apenas porque isso estávamos obrigados no âmbito dos nossos compromissos europeus, mas porque, dada a dimensão da dívida pública portuguesa, nos parece que qualquer outra solução não faria qualquer sentido. E, portanto, o que é verdade é que o país demonstrou interna e externamente, com todos os aspectos positivos que daí resultam, que era capaz de desenvolver uma política de finanças públicas, uma política orçamental rigorosa e exigente, que permitiu garantir que passássemos num espaço de mais ou menos 10 anos, de um déficit orçamental acima dos 10% para um excedente orçamental. Isso é de facto algo de absolutamente muito significativo e que deve ser realçado. E eu que estive há alguns anos durante este período fora do país, como alguns saberão, em Bruxelas, bem sei quanto isso é importante, não na perspectiva de sermos o bom aluno, eu não entro nessas discussões dos bons e dos maus alunos, embora
embora entenda que nestas matérias é sempre melhor ser bom aluno. Há outras em que às vezes poderá ser bom ser mau aluno no sentido de contestar, mas não é de bom ou de mau aluno, é dos nossos compromissos e é da avaliação externa da nossa situação e da nossa capacidade de resolvermos alguns problemas estruturais. Isto tendo em consideração o valor da dívida, a percentagem de dívida pública no PIB, que é, de facto, como sabemos, das mais elevadas do mundo e que deve ser sempre motivo de preocupação. Segunda questão, é evidente que aí entramos num campo este campo já em si é polémico, também verificamos aqui, tal como no Parlamento, que há quem entenda que estas políticas de consolidação orçamental podem eventualmente prejudicar o crescimento da economia, podem ter consequências no agravamento de desigualdades sociais, é uma linha política que aqui foi expressa e que ficou bem vincada em algumas intervenções, linha política minoritária no seio do SES, mas de qualquer maneira respeitável e que não quero deixar de referir. Em segundo lugar, a outra questão onde a polémica ainda foi maior, naturalmente, é o caminho feito para se alcançar, ou os métodos, as opções feitas para se alcançar esse objetivo. E talvez a principal questão que aqui tenha sido discutida tenha sido aquela que tem que ver com os níveis de investimento público, porque, na verdade, o preço que, de alguma maneira, pagamos para alcançar este objetivo foi uma redução, uma contração muito significativa do investimento público durante os últimos anos. E, em alguns casos, essa redução foi ao ponto de pôr em causa a própria manutenção de alguns equipamentos, isto é, chegamos mesmo na nossa perspectiva, que aqui foi apresentada, aos limites mínimos do que seria aceitável e teve certamente alguma repercussão negativa e tem sempre também uma repercussão negativa no próprio crescimento económico. Depois também verificamos que em grande parte houve aqui de facto um relançamento da atividade económica interna que teve efeitos naturalmente positivos face a um decréscimo no ritmo de crescimento das exportações. A questão do investimento público é uma questão aqui muito discutida, mas nós temos a expectativa, também ficou bem vincada no debate, a expectativa de que agora tenhamos condições no pós-pandemia, até aproveitando os fundos que vão ser colocados à nossa disposição, de fazer uma grande recuperação nesse domínio, porque há áreas em que esse déficit de investimento público começava a ser verdadeiramente preocupante. Há uma referência especial aqui a uma questão crónica, que é a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde, mas isso é um problema que já se arrasta há muitos anos. Ainda ontem tive a oportunidade de participar numa conferência no Congresso da Ordem dos Médicos e esse foi um dos temas mais colocado, não apenas pelo que significa em si mesmo, do ponto de vista de um aumento a cada ano que estava a controlar-se, agora está a disparar outra vez, mas de um aumento da dívida, mas sobretudo do que significa em termos de desregulação da própria gestão, sobretudo do mundo hospitalar, porque partindo do pressuposto de que há uma suborçamentação, depois todo o processo de gestão hospitalar fica prejudicado, até porque depois os mecanismos que ao longo do ano vão sendo utilizados para obviar a essa dificuldade nem sempre são devidamente transparentes e nem sempre são os mais adequados. A outra questão que nós não poderemos deixar de colocar é uma questão para a qual evidentemente ninguém tem respostas absolutas, que é a questão do crescimento económico. É óbvio que tudo isto passa, todos os problemas estruturais que o país enfrenta neste domínio passa pelo crescimento económico. Houve crescimento económico antes da pandemia, um crescimento económico acima da média europeia, mas apesar de tudo na ótica do SES um crescimento económico que está muito longe de nos contentar. Um crescimento económico acima da média europeia, fundamentalmente pela razão de que as principais potências económicas europeias estavam já na altura a crescer a um ritmo normalmente baixo e portanto a média baixou e como tal Portugal passou à frente e por outro lado também não podemos esquecer que vínhamos de uma recessão muito grande e portanto era natural que em termos percentuais o nosso crescimento fosse maior. Mas ficou muito aquém daquilo, ficou e tem ficado sistematicamente nos últimos 20 anos, muito aquém daquilo que são as nossas necessidades, não apenas para aumentar os rendimentos das pessoas, dos portugueses, que são de facto muito baixos, para melhorar as condições de vida das pessoas, para garantir a sustentabilidade do Estado Social nas suas diversas dimensões, para garantir também uma melhoria das condições
das empresas, de capitalização das próprias empresas privadas. Portanto, há uma série de questões que dependem absolutamente do crescimento económico, daí que nós, por exemplo, estejamos a dar neste momento uma grande ênfase à questão da produtividade. Nós temos um grupo de trabalho dos vários que criamos aqui no SES que se dedica estritamente à questão da produtividade, não porque tenhamos a expectativa de apresentar nenhum estudo absolutamente inovador, porque há inúmeros estudos nas várias universidades portuguesas e noutros centros de investigação, mas no sentido de promovermos alguma coisa que resulte também da participação dos vários parceiros sociais, dos parceiros sociais que estão presentes na concertação social e também dos membros do plenário do SES, que representam vários segmentos da sociedade portuguesa. Eu diria que foram estes os pontos fundamentais que resultaram da avaliação da conta geral do Estado do ano de 2019, mas pediria então agora ao Sr. Conselheiro Rui Leão Martinho, que é membro do plenário e bastonário da Ordem dos Economistas e que foi, como disse de início, o relator e conseguiu aqui um consenso muito amplo. Não conseguimos a unanimidade, mas conseguimos aqui, também não é o nosso objetivo na vida alcançar a unanimidade, até desconfiamos um pouco dela, mas conseguimos aqui um consenso muito vasto. Foi uma discussão muito interessante a que tivemos e eu pedi-lhe agora que usasse da palavra para dizer que muito bem entendesse sobre o assunto. Muito obrigado, Dr. Francisco Assis. A palavra então ao Sr. Conselheiro Rui Leão Martinho, pedir-lhe um esforço de síntese na exata medida em que o Dr. Francisco Assis, dos 10 minutos que tinha, gastou praticamente 9, mas obviamente não vou dar apenas 1 minuto ao Sr. Doutor. Faço favor. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. É um prazer estar de novo com a Assembleia da República e com as suas comissões. Não é a primeira vez que eu sou relator aqui no SES, eu estou aqui há 13 anos, já fui relator de vários outros documentos, mas foi a primeira vez que realmente tive esta responsabilidade de fazer um relatório sobre a Conta Geral do Estado e exatamente do ano de 2019. Como introdução, eu devo dizer que no início das nossas discussões e trabalhos que levaram a este parecer, eu pus logo como condição que não transitássemos depois na apreciação para aquilo que é o 2020 ou que pode ser o 2021, porque estávamos aqui numa outra conjuntura. A Conta Geral do Estado vem normalmente um ano depois e, portanto, nós digamos que tivemos uma certa contenção ao fazer este relatório e ao fazer estas análises e apreciações e depois votações para nos cingirmos a 2019. Eu diria que, em primeiro lugar, este parecer está organizado em 6 pontos, dos quais o primeiro é apenas explicar porque é que nós somos ouvidos enquanto SES. Como sabem, o SES, por questão da Constituição da República, por questão da Lei de Enquadramento Orçamental e por decisão, digamos assim, e solicitação da Comissão Parlamentar de Orçamento de Finanças e, neste momento, Modernização Administrativa, estamos, portanto, na responsabilidade de fazer este relatório, que é sempre muito plural, porque, como disse o Sr. Presidente, Dr. Francisco Assis, é um relatório que contém as opiniões de todos aqueles que compõem o SES e, portanto, há aqui uma tentativa de homogeneização. No entanto, há sempre alguns pontos que se vê na própria leitura que há opiniões relativamente diferentes, o que é positivo, mas é difícil para quem é relator chegar ao documento final. Depois fazemos as considerações gerais e aí a primeira que nós consideramos importante é verificar que há melhorias significativas na apresentação desta conta. No entanto, continuamos a verificar que há limitações, nomeadamente na comparabilidade entre as políticas definidas no Orçamento do Estado e depois na sua execução, essa sim espelhada na CGE. Por outro lado, nós consideramos, enquanto SES, que a informação sobre o grau de execução das medidas orçamentais ainda é insuficiente e não permite uma comparação completa sobre o impacto total que estava previsto no Orçamento do Estado do ano de 2019. Também nós consideramos que ainda é deficiente a apresentação das contas das empresas públicas e do seu contributo para o apuramento do saldo global. Por último, achamos que também deveria ser um esforço tornar mais clara a informação relativa à aplicação territorial e setorial do investimento público. E, por último, foi ainda assinalado que há ausência de qualquer reporte sobre a implementação dos orçamentos, aí com o impacto do género.
Depois fazemos a evolução macroeconómica, que de todos já é conhecida. Nós normalmente aqui o que quisemos, de maneira não só factual, mas até eu diria valorativa, quisemos assinalar, foi a recuperação do saldo orçamental, o crescimento económico que não foi, digamos, fora daquilo que estava previsto e uma melhoria do saldo estrutural. Depois, quisemos também referir que o principal desafio que se coloca ao país, e o nosso presidente do SES acabou de o referir, é o ritmo de crescimento da economia, que ainda não é o necessário para aquilo que Portugal precisa. E, portanto, nós quisemos aqui acentuar que é necessário aumentar esse ritmo de crescimento, como também é necessário o aumento do investimento e, nomeadamente, pusemos aqui na qualificação dos recursos humanos. E eu recordo, e penso que todos se recordam, que no PNR de há 1 ano, 2 anos atrás, exatamente a qualificação dos recursos humanos era o primeiro fator em que se fazia, digamos, maior tónica, e eu pessoalmente, e com as responsabilidades que tenho na ordem dos economistas, ando sempre a referir exatamente este ponto. Fiquei hoje de manhã também de novo ciente de que não estarei muito errado, porque uma fundação privada, a Fundação José Neves, fala exatamente do primeiro estudo que vai apresentar na falta de qualificação dos portugueses, que nos põe exatamente numa certa dificuldade perante os nossos pares da União Europeia. E, portanto, precisamos de muito intensificar essa qualificação, a educação, a valorização, o premiar o mérito, o pedir o esforço e depois termos o resultado. Isto é um trabalho para quem está no ensino, para quem tem uma vida já percorrida, como é o meu caso, é um trabalho de anos, mas é um trabalho que vale a pena fazer. Nós, só pela qualificação, já sairemos muito da situação atual em que estamos e também ajudaremos muito a questão do crescimento económico, que para nós é vital. Depois, nós ainda referimos, enquanto SES, que é possível criar condições para um crescimento económico mais significativo e para concretizar o próprio objetivo da convergência, que também em Portugal é uma preocupação. Necessitamos crescer acima do valor que apresentamos aqui de 1,5% relativamente ao aumento do PIB e de acompanhar os níveis de crescimento, pelo menos, das economias do leste da União Europeia, com as quais Portugal mais diretamente concorre. Entramos depois no ponto 3, e no ponto 3 analisamos os desvios face às previsões e como há dificuldade nos últimos anos, não é a primeira vez que o SES faz esta proposta, como há dificuldade muitas vezes nas análises, propomos, mas são apenas propostas que podem até ser e devem ser aperfeiçoadas, quadros onde seria possível e mais fácil comparar aquilo que foi o ano anterior, aquilo que foi o ano que estamos a analisar, relativamente ao que estava previsto no orçamento e relativamente ao que foi efetivado. E, portanto, temos aí vários quadros. O primeiro relativo a todas as componentes, digamos, económicas. O segundo relativamente à balança de pagamentos. E o terceiro relativamente à receita fiscal e a uma certa decomposição dos impostos. Depois, entramos mais na evolução das contas da administração pública e, no ponto 4, realçamos uma questão que de todos estamos cientes, tem, digamos que, não só ocupado, mas pesado muito nos nossos exercícios últimos, que é a questão da capitalização contingente do novo banco, da questão das sociedades veículos do BPN e de tudo aquilo que era referido exatamente nos últimos anos como os graves problemas do sistema financeiro. E realçamos, já com base no INE, que só no período de 2010 a 2019, todos os auxílios e apoios concedidos pelo Estado a este setor ascenderam a mais de 20 mil milhões de euros. Depois, referimos a melhoria do saldo orçamental, que resultou da receita fiscal ser acima do orçamentado e da despesa em juros ser abaixo do que estava previsto e de ter assumido essa política orçamental um caráter restritivo e contracíclico.
Depois vamos falar do investimento público e aí as referências do Presidente do SES são tão genéricas como aquilo que se diz aqui no relatório, mas de qualquer modo tentam realçar a importância que ele tem e que tem sido esquecida nos últimos exercícios, já há bastante tempo, e que precisamos agora de voltar a incrementar, não só pelo PRR, mas porque deve ser a política de futuro para o país se desenvolver e para criar mais riqueza e para criar mais emprego e para criar mais crescimento. E depois consideramos que é essencial garantir um aumento mais substancial deste investimento, exatamente para fomentar, dizemos aqui, o crescimento económico, tornar a economia mais competitiva, garantir criação de emprego de qualidade, mais qualificado e dotar assim o país de melhores condições de vida para a população. Depois falamos da dívida pública, o peso da dívida pública, estamos a falar de 2019, tem vindo a descer até aqui, até este exercício, ao longo dos últimos 5 anos. Depois o que falta, que é a questão de a evolução das obrigações não financeiras a pagar, é necessário que a Conta Geral do Estado passe a disponibilizar mais informação, porque esta que normalmente nos é dada é considerada, e aqui escrevemos, como fragmentada e insuficiente. Referimos também que a manutenção dos níveis tão elevados do prazo médio de pagamentos da parte da Administração Central, da Administração Pública, penaliza a tesouraria dos fornecedores e pode onerar o custo dos bens e serviços que são adquiridos. E, finalmente, entramos na conta da Segurança Social. Aí referimos o que é que 2019 representou em termos de mudanças, quer relativamente àquilo que a Segurança Social passou, digamos, a cobrir, como também a receber de determinado tipo de setores que não estavam tão identificados. E propomos que o SES propõe que o documento, o CGE, ganharia transparência se o sistema previdencial e o sistema de proteção civil de cidadania fossem analisados separadamente, devido ao facto dos fundamentos, as características e as prestações terem natureza diferente. Ainda recomendamos, e já tínhamos escrito isto em anos anteriores, que se devem prosseguir as medidas que garantam maior proteção social e melhor cobertura da rede de serviços e equipamentos sociais. E, finalmente, chamamos a atenção para um aspecto preocupante, que é o elevado montante das dívidas dos contribuintes. Depois da síntese, ponto a ponto, referimos aquilo que foi considerado no plenário como o mais importante. Primeiro referimos as tais deficiências de comparabilidade entre o Orçamento do Estado e a CGE. Depois referimos que na parte macroeconómica o PIB cresceu sobretudo devido à procura interna, estávamos em 2019. Depois falamos na taxa de desemprego, que teve o valor mais baixo desde 2003, mas, no entanto, também realçamos a taxa de subutilização do trabalho, embora em diminuição que se mantém elevada, assim como o desemprego jovem. Depois, o montante da dívida, nós atrás estamos mais, digamos, detalhados, mas aqui queremos acentuar que ela continua a ser, esse montante continua a ser elevado, e devendo prosseguir-se com as medidas para baixar significativamente a dívida até final da década, sem pôr em causa o necessário crescimento da economia. Chamamos de novo a atenção do atraso de pagamentos superiores a 90 dias na parte do Estado, que são, como já vimos, bastante importantes para a vida das empresas e para o custo a que ficam esses bens e serviços. Depois falamos da questão do investimento, referimos novamente a questão da segurança social, em que há uma melhoria geral, reconhecida genericamente no SES, mas em que as tais dívidas são elevadas e que, portanto, deve haver um maior esforço para cobrar e recuperar essa dívida. E, finalmente, quase no último ponto, falamos daquilo que eu também considero, e também com a minha responsabilidade de economista, que é um grande desafio que temos em Portugal, que é o desafio demográfico. Temos o problema da natalidade, por um lado, que tem que ter 1 ou 2 gerações para se revelar, mesmo com medidas que os governos venham a tomar, para se revelar positivo e com resultados.
E temos depois aquilo que muitos chamam o inverno demográfico, mas que eu chamo apenas a felicidade de termos hoje uma esperança de vida muito maior e com muito melhores condições do que se tinha há 20, 30 ou 40 anos. E, portanto, nós temos que ter isso em atenção e temos que ter, sobretudo, uma capacidade de calcular aquilo que vai ser, no futuro, a pressão demográfica desta questão da idade sobre as contas públicas em Portugal, nomeadamente em dois setores que se interligam muito, a saúde e a parte da segurança social. E, portanto, temos que encarar, dizemos aqui com alguma urgência este fator, não pela negativa, pelo contrário, mas preparar-nos exatamente para isso, porque todas as análises que temos, tudo aquilo que é publicado, nos mostra que dentro de muito poucos anos, e não estamos a falar de 100 anos, estamos a falar de 20 ou 30, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos em Portugal é muito mais elevado, essa percentagem, do que aqueles que nós consideramos a população jovem. Mas também isto revela, e isto é uma opinião puramente pessoal, já um bocadinho fora aqui do relatório, vou já passá-la rapidamente, que temos que aproveitar bem as pessoas até elas estarem com saúde mental e física. E, portanto, a capacidade de estarmos na vida ativa durante mais anos é também de olhar um pouco, porque as pessoas hoje com 60 e tal anos, com 70 e tal anos, muitos, todos conhecemos com 80, continuam perfeitamente capazes de fazer o seu trabalho desde que o queiram. Não tem que ser obrigatório, mas pode ser exatamente uma questão que é posta à população e que é posta exatamente aos portugueses, porque efetivamente vamos ter capacidade de ter, digamos, pessoas, a capacidade não, a hipótese de ter pessoas com mais idade dentro de poucos anos em muito maior número e em muito maior percentagem na população do que aqueles que irão até aos 50 ou 60 anos. Por último, dois pontos fundamentais finais e que também são referidos, como imaginam, por algumas das representações que estão no SES. A primeira tem a ver com realçar e, portanto, haver uma recomendação para que se leve em conta mais o tal impacto do género, e a segunda, a questão da economia social. Há vários organismos do SES que representam a economia social e que recomendam a inclusão daquilo que não temos como referências e dados da economia social em futuros exercícios orçamentais. E, portanto, estes são os pontos, digamos, que, se me permite, eu considero mais importantes e estou à disposição dos senhores deputados e do Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado eu, Sr. Conselheiro Rui Leão Martinho e Sr. Presidente Francisco Assis. Os 10 minutos previstos transformaram-se em 25. Vinha apenas... Vinha apenas solicitar que pudéssemos eventualmente compensar ao longo do resto da audição, sendo certo que dava de imediato a palavra para colocar as questões ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Cumprimento e imediatamente dou a palavra. Faço favor. Vamos tirar a máscara, não podemos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Queria apresentar os cumprimentos ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis, também cumprimentar o Sr. Conselheiro Rui Leão Martinho e, naturalmente, também não posso deixar de, a título pessoal, expressar a minha amizade e a minha felicitação por ver o meu amigo Dr. Francisco Assis e, portanto, também uma saudação pessoal. Num contexto em que a atividade económica e o comércio mundiais desaceleraram para 2,9% e 0,9%, respectivamente, refletindo sobretudo o contributo do abrandamento do crescimento dos países emergentes e em desenvolvimento. Na Europa tivemos uma situação em que, na área do euro, verificamos que o PIB desacelerou para 1,2% em 2019, devido sobretudo ao arrefecimento económico nos mercados internacionais e às dificuldades da indústria transformadora. Em Portugal, o que se verifica com a Conta Geral do Estado de 2019 é que o PIB cresceu em termos reais 2,2%, o que estava, aliás, previsto no Orçamento do Estado para 2019. O investimento e as exportações não deram o contributo esperado e, como aqui já foi explicado designadamente também pelo contexto internacional já referido, mas isso foi compensado, como também já foi referido neste parecer do SES, pelo consumo. A taxa de desemprego ficou nos 6,5%, é um desemprego historicamente baixo,
é o valor mais baixo desde 2003, o emprego cresceu 0,8% e a população ativa também cresceu 0,4%. E registramos algo de muito positivo e importante, é que tivemos o primeiro excedente orçamental da história da democracia portuguesa. Realçamos o crescimento da receita fiscal, resultando apenas da melhoria da atividade económica e do emprego, sem aumento de impostos, com os impostos indiretos a crescerem 6,1% e os impostos diretos a crescerem 0,8%, e aqui destaca-se o IRS e a derrama. Isso significa que houve aumento de rendimentos e houve crescimento económico. Relativamente aos impostos indiretos, destacam-se os crescimentos do IVA, e é natural pela procura interna, que foi, de facto, o principal motor do crescimento da receita fiscal em 2019. A receita de contribuições da Segurança Social apresentou também um crescimento, desde logo pelos números do emprego também cresceram, e há um resultado com uma evolução favorável do mercado de trabalho que potenciou estes números muito positivos. O serviço da dívida tem vindo a diminuir muito significativamente ao longo dos últimos anos. Entre 2016 e até 2019, Portugal poupou-se 1.860 milhões de euros em juros, e este foi, em linhas gerais, o desempenho demonstrado pela Conta Geral do Estado de 2019, e acho que podemos concluir que, genérica e comparativamente, foi um bom desempenho. Sobre o parecer do SES, tivemos a oportunidade de analisar e que muito apreciamos pela sua qualidade, e é difícil em 5 minutos, porque eram tantas as questões que poderíamos aqui debater e que merecem esse debate e são de extrema importância para o nosso país, mas com o pouco tempo que temos, deixo aqui principalmente 2 questões, observações para que pudessem desenvolver. Referem no parecer que em 2019 a política orçamental assentou na obtenção de um saldo primário elevado e de um saldo orçamental positivo, o que teve impacto no investimento público, nas políticas sociais e nas políticas laborais da administração pública. Ora, gostaríamos que nos dissessem quais as evidências de que a política orçamental restritiva tenha influenciado o investimento público, políticas sociais ou políticas laborais da administração pública, sobretudo no que concerne aos últimos 2 aspectos em que se verificaram claros progressos em 2019, gostaríamos de perceber melhor esta conclusão. Também referem que na evolução macroeconómica há um crescimento económico tendo em conta os constrangimentos existentes, incluindo políticas europeias orçamentais restritivas, sobre os quais o SES tem chamado a atenção, levam-nos a considerar que é possível criar condições para um crescimento económico mais significativo. E citei o parecer. Gostaríamos que nos dissessem como perceber melhor o que seria expectável acontecer e que não aconteceu e em que indicadores. E mesmo para terminar, nos últimos 10 segundos, na síntese conclusiva do parecer do SES e naquilo que foi já a intervenção do Sr. Conselheiro, é dito que o desemprego, e é uma realidade, um facto, atingiu o valor mais baixo desde 2003, a taxa de desemprego foi assim historicamente baixa, mas o desemprego jovem mantém-se elevado. Ora, associando este facto às preocupações de renovação geracional e com a evolução da demografia, temos aqui um problema que afeta os próprios jovens, mas que também contribui para agravar o nosso problema demográfico, na medida em que o emprego é decisivo para constituir família, para organizar família. E, portanto, sublinhamos, por um lado, a nossa preocupação e atenção com este problema e comungamos de que esta matéria é prioritária, temos que continuar a assinalá-la, discuti-la e encontrar soluções, mas o problema está aí, está porque é que se registra este número do desemprego jovem que persiste elevado e quais as políticas, porque isso, para dar resposta a este problema, porque isso também beneficiará naturalmente a natalidade e resolverá e contribuirá para resolver o nosso problema demográfico. Muito obrigado. Muito obrigado eu, Sr. Deputado Nuno Sá. A palavra ao Conselho Económico e Social. Presumo que é o seu Presidente, mas obviamente melhor gerirá. Faço favor, Dr. Francisco Assis.
Eu vou passar já a palavra ao Sr. Conselheiro, só dizer duas coisas. Primeiro, saudar o Sr. Deputado, meu amigo, fazer uma pequena consideração. Nós colocamos aqui, os parceiros do SES colocam naturalmente algumas questões, fazendo-se eco de preocupações que são transmitidas pelos membros do plenário, procurando depois fazer uma síntese. Como disse de início, há aqui duas questões que para nós são fundamentais. Nós, por um lado, manifestamos a nossa adesão à opção por uma política de consolidação orçamental que, aliás, se revelou bem sucedida. Essa política de consolidação orçamental pode, eventualmente, em determinadas circunstâncias, no imediato, contender com uma perspectiva de maior crescimento da economia. Mas se me pergunta, por exemplo, qual é a razão a primeira razão pela qual se pode afirmar que o crescimento poderia ter sido maior do que foi, nós poderíamos, por exemplo, dizer que se o orçamento tivesse sido plenamente executado, as circunstâncias poderiam ser outras. Mas também temos consciência que a não execução plena do orçamento resultou precisamente da necessidade de nós prosseguirmos, e com sucesso, essa política de contenção orçamental. Portanto, há aqui, de facto, objetivos que em determinados momentos podem entrar numa pequena contradição, mas apenas momentaneamente. A minha perspectiva é que nós, sem a política de consolidação orçamental, sem tratarmos a questão da dívida pública como ela deve ser tratada, não temos nenhuma perspectiva de crescimento sustentado a prazo. E, portanto, eu não tenho, do ponto de vista pessoal, e creio que na maioria dos SES, não temos nenhum óbice a essa mesma questão. Agora, temos noção de que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o país teve de seguir uma determinada linha política. Alguns chamam-lhe austeridade, outros chamam-lhe outros nomes. Isso é uma discussão semântico-política muito própria da vida política e parlamentar, mas na qual, enquanto Presidente do SES, não devo e não quero entrar, mas na verdade temos noção precisamente de que há aqui essa dificuldade e que há aqui esta necessidade de articular essas duas dimensões. A questão só para terminar, e vou já passar a palavra, a questão do desemprego jovem é uma questão que nos preocupa particularmente, porque nós temos neste momento também em análise esses temas aqui no âmbito do SES, porque há aqui claramente dois problemas. Um problema de qualificações. Nós estamos perante uma geração muito qualificada, mas a questão agora é saber se esse tipo de qualificações é aquele que, em algumas circunstâncias, mais se adequa a um emprego de qualidade, e se nós, de facto, alteramos a qualidade do emprego. E a segunda é precisamente essa, é que é preciso analisar que tipo de emprego foi criado em Portugal nos últimos anos. É verdade que temos uma taxa de desemprego baixa, e isso é bom. Temos uma taxa de desemprego, mesmo em comparação, se fizermos a comparação com países próximos, nomeadamente a Espanha, que também é muito baixa, e isso é em si mesmo bom. É bom que as pessoas estejam a trabalhar. Sabemos que a situação de desemprego é, do ponto de vista social, do ponto de vista mental, até dos maiores dramas com que qualquer pessoa pode ser confrontada. Portanto, isso é bom, mas há uma questão que temos que discutir e que, aliás, eu creio que esta crise torna uma questão central, que é de saber que tipo de emprego, qual é a qualidade desse emprego, qual é a precariedade, os níveis de precariedade até desse emprego, e são temas que nós temos que tratar com muita profundidade. Eu julgo que, no âmbito do processo de aplicação dos fundos, não apenas do PRR, mas também do vasto pacote de fundos comunitários que vão ser colocados à disposição do país nos próximos anos, nós vamos ter condições para promover as transformações estruturais de que necessitamos para fazer face aos fatores que têm sido impeditivos de um maior crescimento da nossa economia, e que o Sr. Doutor já referiu, que tem que ver muito com a questão da educação, mas também tem que ver com o modelo de organização da administração pública, tem que ver com o nosso funcionamento da justiça, tem que ver com o modelo de organização das empresas privadas, tem que ver com a qualidade da gestão, tem que ver com a excessiva fragmentação do nosso tecido empresarial, que é uma questão que também tem que ser devidamente analisada, que muitas vezes impede a modernização do mesmo e impede tem que ver com a dificuldade, por exemplo, de pequenas empresas se transformarem rapidamente em médias empresas e adquirirem capacidade competitiva, nomeadamente no mercado interno europeu, para além do mercado mais vasto a nível mundial. Portanto, há aqui uma série de fatores que nós todos temos consciência que existem, que não são de resolução imediata, que não são de resolução mágica, e percebemos também que em cada momento têm que ser feitas opções. E esta conta reflete que o Governo, em 2019, entre outras opções, fez uma opção, que o SES, aliás, saúda, por prosseguir com sucesso uma política de consolidação orçamental que se traduziu
na circunstância de termos pela primeira vez, como o Sr. Deputado tão bem referiu, e acho que isso deve ser, do nosso ponto de vista, é positivo, temos tido pela primeira vez um excedente orçamental no período de vida da nossa democracia, sendo que para isso concorreram vários fatores e que este excedente orçamental é o resultado de um processo que ano após ano foi sendo concretizado, tendo em vista alcançar esse objetivo. Julgo que agora vamos ter que, disse isso aqui há dias, num outro fórum, nós temos que nos próximos anos tentar conciliar melhor, e penso que a Cimeira Social do Porto nesse aspecto foi muito importante e a intervenção do Primeiro-Ministro aí foi bastante esclarecedora, que é a de nós termos que conciliar a parte orçamental, a parte económica e a parte social. E articular estas três dimensões. Fazemos parte, nós, os países em causa, que estamos a referir de uma zona monetária comum. Numa zona monetária comum, naturalmente, nós perdemos esse instrumento que é a política monetária, o controle da política monetária. Temos sérias limitações a nível da política orçamental e aí é que nós temos que ter alguma intervenção no sentido de procurar articular as questões do semestre europeu, as obrigações em termos orçamentais, com uma preocupação que temos que ter de promover o crescimento das economias mais débeis, que correspondem às zonas mais periféricas, sobretudo no sul da Europa, e articular esse crescimento económico também com preocupações de ordem social. E se nós conseguirmos fazer isso com sucesso, que é o grande objetivo que sai desta cimeira, eu penso que nós poderemos melhorar muito a nossa situação, quer em termos europeus globais, quer no caso mais concreto do nosso país. Em relação à primeira pergunta que fez, eu pedia ao Sr. Conselheiro se faz favor de responder. Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Sá, eu ia dizer que a resposta do Presidente, Dr. Francisco Assis, foi bastante genérica, só ia acrescentar 2 pontos. O primeiro era que relativamente à preocupação principal que atravessou ao fazer este relatório todos os participantes nele foi a questão do crescimento. Todos estamos conscientes de que o ritmo de crescimento da economia tem que aumentar e dentro desse ritmo de crescimento temos que contar com os 3 setores em que Portugal vive. Nós temos o setor privado, temos o setor público e temos o setor social. Temos que os aproveitar melhor, temos que os complementar uns com os outros, temos que nos tornar, digamos, mais eficazes e crescer mais com a ajuda dos 3 e não com compartimentações. Por outro lado, a questão do desemprego. Eu penso que há uma frase que o Dr. Francisco Assis referiu que eu prefiro inteiramente, é que não são todos os empregos que servem para, digamos, acabar com o desemprego jovem. Têm que ser empregos com qualidade. É por isso que nós referimos aqui, em determinada altura, empregos com mais qualidade, empregos melhores. Porque, efetivamente, se temos uma geração que hoje está melhor preparada, ou pelo menos há um maior número de pessoas mais preparadas, depois não temos empregos correspondentes. E, portanto, não são empregos indiferenciados que servem para esse desemprego ser, digamos, diminuído. E, ao mesmo tempo, temos também que fazer, tal como com os 3 setores que eu falei da economia, temos que fazer um trabalho triplo, que é incrementar a natalidade, incrementar a questão do envelhecimento e como enfrentar e como utilizar os mais velhos na vida ativa, e a terceira coisa que é esta questão dos jovens e do desemprego e da formação que eles já têm e do emprego que deve ser criado no público, no privado e no social, também para satisfazer as suas qualificações. Senão estamos sempre desfasados. Por um lado temos gente muito qualificada, mas que vai para fora, não só para ter uma experiência, digamos, de outro mundo, mas também porque não encontra aqui emprego, e empregos aqui que são indiferenciados e que interessam um pouco para resolver esta questão. E, portanto, é um trabalho, digamos, para este decénio, pelo menos, e para esta geração, e tudo aquilo que já foi referido dos fundos europeus, do PRR, tudo isto, eu ainda ontem ao fim da tarde discutia com o Sr. Presidente da Agência de Desenvolvimento e Coesão, tem que ser bem aproveitado. Não é propriamente para solucionar tudo, mas é uma grande ajuda e nós temos que saber aproveitá-la exatamente ponto a ponto, taco a taco, sem perder nenhuma oportunidade, porque é efetivamente um período que parece muito longo, mas que é curto, mas que nos deve deixar em 2030 de outra forma. E, portanto, eu penso que isso também é uma perspectiva positiva que os portugueses devem ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Leão Martinho e o Dr. Francisco Assis. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, quem cumprimento e de imediato a palavra. Faça, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, professor Francisco Assis, o Sr. Relator, Conselheiro Rui Leão. É um gosto revê-los. É uma pena que este reencontro ainda não seja presencial, que tenha que ser feito à distância. Fica a esperança de que na próxima sessão legislativa esta discussão possa ocorrer já com todos no Parlamento. Sr. Presidente, o ano 2019 fica marcado, como já aqui foi referido, pelo primeiro excedente orçamental da democracia portuguesa, circunstância que nos obriga a olhar para este facto com especial atenção. Da leitura do relatório que acompanha a proposta do Orçamento de Estado para 2019, afiançava ao Governo que aquele excedente seria acompanhado de uma redução do esforço fiscal dos portugueses, mas o que a realidade nos mostra é que, em 2019, a carga fiscal aumentou 0,1 pontos percentuais face a 2018, elevando-a para um novo máximo de 34,7% do PIB. Podemos ver no vosso parecer que, e passo a citar, o SES já em 2018 tinha assinalado que o montante total dos impostos e contribuições pagos constitui uma pressão elevada sobre as famílias e as empresas. Não podíamos estar mais de acordo. Podemos igualmente ver no dito relatório que aquele excedente era conciliável com uma trajetória sustentável da redução da dívida pública. O rácio da dívida pública em percentagem do PIB baixou em 2019, mas em termos nominais, o valor da dívida pública foi de 250 mil milhões de euros, ou seja, um valor superior ao verificado em 2018. A dívida pública consolidada aumentou 966 milhões de euros. Também é verdade que o peso da dívida pública tem vindo a descer, mas é sempre bom recordar que para isso tem contribuído a descida das taxas de juros implícitas, muito também por conta da política do Banco Central Europeu. Mas, Sr. Presidente, já que falámos da dívida pública, era importante falarmos dos pagamentos em atraso, para fazer notar que o prazo médio de pagamentos de todas as entidades públicas permaneceu em 57 dias e que o número de entidades de administração pública com prazo de pagamento superior a 60 dias permaneceu nas 52 entidades. E destas 22, apresentam um prazo médio de pagamentos superiores a 180 dias, superiores a 6 meses, o que é absolutamente inacreditável. Ora, tudo isto é mau e a este propósito o SES não podia ser mais contundente quando afirmou que, e passo a citar, a manutenção destes níveis elevados de prazo médio de pagamento penaliza a tesouraria dos vários fornecedores das administrações públicas e onera o custo dos bens e dos serviços adquiridos, sendo sistematicamente sinalizada pela Comissão Europeia como uma das fragilidades das finanças públicas portuguesas. Podemos ainda ler no mesmo relatório que aquele excedente seria acompanhado de um crescimento do investimento público que deveria atingir a casa dos 4.853 milhões de euros, ou seja, o equivalente a uma subida de 10% face a 2018, e o que corresponderia a 2,3% do PIB. Pois, mas a realidade que nos mostra não é nada disto. O que a realidade nos mostra é que em 2019, face ao projetado, ficaram por investir aproximadamente 1.000 milhões de euros, com uma taxa de execução face ao orçamento está a ficar nos 44%, portanto, aquém do orçamentado. Significa isto que, em termos do PIB, a percentagem foi exatamente a mesma que já se tinha verificado em 2018, por seu turno é baixa, aliás, é mais baixa do que aquela que foi alcançada, por exemplo, em 2015. E se em 2018 esse valor era mau, em 2019 é pior, até porque, como assinala e bem o parecer do SES, e passo a citar, considerando o investimento como um todo, verificamos que o mesmo é insuficiente para fazer face à reposição necessária de capital fixo, contribuindo assim para uma degradação da qualidade dos serviços públicos. Para além do impacto decorrente do investimento público situado abaixo do orçamentado, o SES sublinha o efeito negativo sobre o normal funcionamento e a qualidade dos serviços públicos de uma prática cada vez mais presente de recurso à utilização de dotações profissionais para combater a suplementação realizada em várias áreas. Portanto, Sr. Presidente, resumindo e concluindo, diríamos que o excedente orçamental foi conseguido por força de, por um lado, uma despesa inferior à projetada, sobretudo por força da redução dos encargos com juros, e uma
pronunciada subexecução do investimento público, não por falta de fundos, como aqui foi referido, mas por opção do Governo. Por outro lado, este excedente orçamental foi alcançado com uma receita superior à projetada, sobretudo ao nível da receita fiscal e contributiva para a Segurança Social e Caixa Geral de Apresentações, que excedeu o crescimento das prestações, das pensões e outras prestações sociais em 202 milhões de euros. Ou seja, não se verificou nenhum dos pressupostos anunciados pelo Governo e que acompanharia o excedente orçamental que estava previsto e que estava plasmado no relatório que acompanhou a proposta de Orçamento de Estado. A verdade é que o Governo afirmou que iria fazer mais investimento público, mas não o fez, garantiu que iria diminuir a dívida nominal, mas não a diminuiu, assegurou que iria pagar a tempo e hora aos seus fornecedores, mas não o fez, avançou com a promessa de um alívio do esforço fiscal e das famílias, das empresas, mas isso também não aconteceu. Aqui chegados, Sr. Presidente, cabe perguntar se tudo isto não acontece por uma razão muito simples, como adiantou ou tal no seu parecer. O Governo sabe da visibilidade mediática que é concedida às propostas do Orçamento de Estado, circunstância que contrasta com o desinteresse mediático que é conferido à prestação de contas. Vai daí, nada como fazer grandes anúncios nos primeiros, sobreestimando o investimento público e adianto a revelação das sobreexecuções da carga fiscal para momentos em que os cidadãos são surpreendidos com consolidações orçamentais mais favoráveis do que as antecipadas, induzindo estes de menos impostos futuro, que sabemos que depois, no ano subsequente, não se fica. Numa palavra, os eleitores são enganados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra ao SES, Sr. Dr. Francisco Assis, Sr. Presidente, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e também manifestar a esperança de que na próxima reunião já possamos deslocar-nos à Assembleia da República. Estou certo, aliás, que isso vai acontecer, a perspectiva é positiva nesse domínio. Quanto às considerações que fez, vamos lá ver. Os factos são sempre suscetíveis de interpretações diversas, não é? E é natural que no Parlamento essas interpretações diversas, não é natural, é desejável que no Parlamento essas interpretações diversas se manifestem de forma clara e como aqui aconteceu. Basta comparar as duas intervenções que foram feitas pelos dois deputados dos dois maiores partidos políticos. Nós não queremos e não vamos, evidentemente, entrar nesse tipo de discussão. Salientamos os factos, manifestamos as nossas preocupações, não nos cabe a nós apresentar soluções concretas, não temos responsabilidades governativas, nem tampouco parlamentares. Compete-nos outra coisa, fazer uma avaliação da conta, que foi que fizemos, e compete-nos depois, noutro âmbito, promover discussões e elaborar documentos de caráter prospectivo, tendo como objeto, precisamente, os temas que consideramos mais importantes, tendo em vista a resolução dos problemas estruturais que estão na base de muitas das questões que são aqui colocadas. Salientamos por isso mesmo, primeiro, que na verdade há excedente orçamental e que isso é um marco importante. Isso foi a posição maioritária, aqui no SES, é um marco importante. Eu não tenho a visão, devo dizer, de que tenha havido nos últimos 20, 25 anos, desde que entramos ainda antes de entrarmos no euro, porque senão não teríamos entrado no euro, eu não tenho nada a visão de que os sucessivos governos tenham tido políticas laxistas neste domínio. Até vários governos de vários partidos políticos tiveram muitas vezes como preocupação central precisamente a consolidação orçamental, a redução significativa do déficit orçamental e tomaram muitas vezes medidas muito duras, muito difíceis, muito impopulares para que isso sucedesse. Não podemos esquecer que pelo meio tivemos uma gravíssima crise económica de caráter estrutural e de expressão mundial e que teve uma manifestação particularmente dramática na Europa, em países em situação mais débil, como foi o caso português, e que nos colocou subitamente numa situação excepcional. Perante essa situação excepcional em que o déficit subiu, de facto, para valores com que já ninguém contava, Portugal foi capaz de reagir. A forma como fez, como disse, é suscetível de discussão. É
essa discussão é pública, é patente, aliás faz-se todos os dias na Assembleia da República. Alguns partidos entendem que se deveria seguir por um caminho, outros entendem que se deveria seguir por outro. Nós, aqui no SES, cabe-nos apenas constatar, analisar e expor em determinadas circunstâncias, mas não vamos aqui fazer nenhuma valoração do mérito ou do demérito desta ou daquela política. Há uma referência que me parece importante, porque nem sempre é referida, porque é importante, o contributo que o Banco Central Europeu, a determinada altura, deu para a resolução do problema das dívidas soberanas e o papel particularmente ativo que teve o atual Primeiro-Ministro italiano, Mario Draghi, na altura Presidente do Banco Central Europeu, em que uma simples declaração proferida com muita ênfase teve um efeito imediato nos mercados internacionais e protegeu fortemente os países que estavam confrontados com situações mais dramáticas neste domínio. Portanto, não há dúvida nenhuma que há aqui uma componente europeia que nós também queremos registar e salientar. Depois foi seguido um caminho, esse caminho de facto levou a esse excedente orçamental. Segunda questão, que é um debate, a questão da carga fiscal, como sabemos, é polémica, depende do que se entenda por carga fiscal. Já vimos que há interpretações diferentes do significado da carga fiscal. Consoante o conceito base de que se parte, pode-se concluir uma coisa ou pode-se concluir outra. Pode-se concluir que houve aumento ou pode-se concluir que não houve aumento absolutamente nenhum. Portanto, também é de outro domínio que não é o nosso entrarmos nessa polémica. Apenas há uma questão que é preciso, talvez, que o SES saliente, é que apesar disso, no debate pelo menos salientamos, apesar disso, nós temos uma carga fiscal significativamente ainda abaixo da média europeia. Isso também é verdade. Portanto, não é uma situação que deva ser entendida como algo de absolutamente excepcional no contexto europeu. Bem pelo contrário, a nossa carga fiscal ainda está abaixo da média europeia. É desejável, evidentemente, havendo condições para isso, que ela possa diminuir e que até possa seletivamente diminuir, tendo em vista opções de fundo que possamos fazer nas diversas matérias, seja do ponto de vista económico, na perspectiva da atração de investimentos, seja do ponto de vista social, procurando atender a necessidades de determinados setores da sociedade portuguesa. Nomeadamente, temos a noção que a classe média portuguesa, de facto, paga, que tem um rendimento muito baixo por comparação com o que se passa com a classe média nos restantes países da Europa, tem de facto, nessa perspectiva, faz um esforço fiscal muito significativo. E em Portugal, o que se entende por classe média, noutros países já está mesmo no limiar da pobreza em muitos casos. Portanto, eu registro a preocupação, julgo que o Sr. Deputado colocou questões muito pertinentes, que são importantes no debate político em Portugal. O SES fez-se eco de muitas dessas preocupações. Cabe agora, naturalmente, cabe ao Governo em primeira instância e ao Parlamento, onde os orçamentos são discutidos e aprovados, tentar resolver os assuntos que colocou, sendo certo que haverá sempre perspectivas diferenciadas. É natural que os deputados de todos os partidos, até consoante a circunstância de estarmos no Governo ou na oposição, tendam a fazer avaliações muito distintas. Eu já fui deputado muitos anos e já passei pelos dois casos e sei muito bem o que é que isso significa e quanto isso é importante para que a democracia seja viva e para que as pessoas percebam que há sempre alternativas na vida política, nas políticas que podem ser prosseguidas a nível nacional. Creio que neste caso não haverá necessidade do Sr. Conselheiro fazer qualquer consideração. Para recuperarmos tempo, passaríamos então à próxima intervenção, se o Sr. Presidente assim o entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e o deputado Duarte Alves, a quem cumprimento e de imediato dou a palavra. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social, bem como o Sr. Conselheiro Rui Leão Martinho, relator deste parecer que hoje analisamos sobre a Conta Geral do Estado de 2019. E queria aqui abordar três aspectos, podíamos citar muitos outros, mas há três que nos parecem importantes daquilo que é o parecer emitido pelo SES. Em primeiro lugar, há uma questão que é fundamental cada vez que discutimos a Conta Geral do Estado, que é sobre a informação
acerca da execução das medidas orçamentais. É dito no parecer que a informação sobre o grau de execução das medidas é insuficiente, não permitindo uma comparação com o impacto total previsto no orçamento para 2019. Ora, esta é, sem dúvida, uma questão fundamental e que deve suscitar uma reflexão para o futuro, porque, de facto, nós passamos meses e horas a discutir o orçamento e as medidas que lá estão e depois é necessário garantir a sua concretização e que não fique essa concretização por fazer. E, em particular, há uma variável que tem sido, não é só neste orçamento, é em vários orçamentos, deixada para trás em termos de execução, que tem a ver com o investimento público. Aliás, diz também o parecer do SES que o investimento público continua, ano após ano, a ficar muito aquém do previsto no Orçamento do Estado relativo a cada um destes exercícios. Ora, este é um problema e que nós temos vindo a identificar até no período do orçamento e temos vindo a dizer que o investimento público tem sido, de alguma forma, a variável de ajustamento que o Governo utiliza para poder cumprir com as suas metas de redução acelerada do déficit. Ou seja, sempre que é preciso garantir uma redução acelerada do déficit para conseguir os excedentes que aqui foram atingidos em 2019, cumprir com aquilo que são as orientações de Bruxelas, a variável que é utilizada para conseguir esses objetivos orçamentais e de política restritiva orçamental que nós não acompanhamos, a variável que é utilizada é a variável do investimento público, que é sempre, de alguma forma, onde é possível não executar e assim garantir que o déficit fica abaixo do previsto ou o superávit acima daquilo que foi previsto inicialmente. E, portanto, esta utilização do investimento público como variável de ajustamento é, de facto, uma preocupação, tendo em conta o papel fundamental que tem para o futuro, porque bem, o superávit de 2019 é perfeitamente efêmero. Aliás, basta vermos que nos anos seguintes aconteceu uma pandemia, ninguém estava à espera, mas, enfim, estamos a falar de situações que podem surgir e que de um momento para o outro os superávites ou os baixos déficits passam para segundo plano, enquanto que o investimento público é algo que permanece. Ou seja, quando há um investimento que se faz no SNS, na escola pública, em investimentos estruturais para o país, aí estamos a falar de investimentos que preparam o futuro e que nos permitem responder a situações concretas como aquela que hoje estamos a viver de uma pandemia que ninguém estava à espera, mas que de facto se tivesse havido investimento público no período anterior, estaríamos noutras condições para responder ao momento atual. E, portanto, nós concordamos com aquilo que aqui é levantado do investimento como um problema estrutural, o investimento geral da economia, não apenas o investimento público, mas o investimento geral como um todo, que é insuficiente, como é aqui dito no parecer, até para fazer face à reposição necessária de capital fixo. Significa que o investimento da economia não permite sequer compensar as perdas de capital fixo e, portanto, estamos a obsolescer o nosso aparelho produtivo, a nossa economia, e é necessário, de facto, que o investimento público dê um impulso que não tem dado nos últimos anos e, para isso, é necessário que a execução daquilo que está no orçamento seja feita e, de resto, essa é uma linha que temos que continuar a aprofundar. Em segundo lugar, há aqui um conjunto de despesas que eu consideraria como sumptuárias, que são identificadas no parecer, desde logo a despesa com a banca, seja no novo banco, seja nos veículos ainda relativos ao BPN, que se cifram em 2.469 milhões de euros, que são gastos com estes apoios à banca. Em segundo lugar, também é identificado aqui o peso dos encargos com a dívida, embora menos do que noutros anos, a verdade é que continuam a pesar de forma significativa os encargos com a dívida pública. Em terceiro lugar, a questão das parcerias público-privadas, que o parecer bem identifica como sendo uma área que é pouco clara, o investimento, aliás, a despesa que se faz nestas parcerias. São 1.400 milhões de euros por ano, só nas parcerias rodoviárias o SES identifica contingências relativas a riscos de execução enfim, modificações de contratos na ordem dos 878 milhões de euros e, portanto, estamos a falar, de facto, de medidas que acabam por beneficiar apenas grandes grupos económicos e que depois contrastam com a falta de execução
redução no investimento público e nos serviços públicos que, como também aqui é revelado no parecer, continuam a enfrentar enormes dificuldades. E, portanto, temos, por um lado, uma política orçamental restritiva quando se trata de investimento em serviços públicos e de gastos sumptuários, seja com a banca, seja com as PPPs ou com os encargos com a dívida pública. Enfim, por fim, o terceiro ponto, embora já não tenha tempo, mas vou rapidamente abordar, que tem a ver aqui com uma questão que o SES levanta, que é a necessidade de medidas que garantam uma maior justiça e equidades fiscais. Ora, aqui, de facto, há muito caminho a fazer. Sabemos que houve o grande aumento de impostos, nomeadamente do IRS, feito pelo governo PSD-CDS, onde se reduziu o número de escalões, aumentando brutalmente os impostos pagos pelos portugueses, nomeadamente do IRS. O caminho de reposição do número de escalões não está ainda completo e é necessário continuar a encontrar estas medidas para que haja uma maior progressividade, nomeadamente no IRS, desagravando os impostos não só nos rendimentos mais baixos, mas sobretudo também nos rendimentos intermédios. E aí são necessárias medidas como o aumento do número de escalões, o aumento do mínimo de existência, da dedução específica, enfim, medidas que possam repor a equidade fiscal a nível de IRS e, portanto, também aí gostaríamos também de questionar o Conselho Económico e Social acerca, em concreto, de medidas que possam, de facto, ir ao encontro daquilo que aqui é dito, da necessidade de uma maior justiça e equidade fiscais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra agora, então, ao SES, ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Queria também saudar o Sr. Deputado Duarte Alves e agradecer-lhe a intervenção que acabou de fazer, muito pertinente. Coloca, de facto, muitas questões que nós também colocamos aqui no parecer do SES. Há uma afirmação que faz que me parece que é absolutamente correta e, portanto, não há dúvida nenhuma que a variável fundamental usada para desenvolver o processo de consolidação orçamental nos últimos anos tem sido a variável do investimento público. Isso é absolutamente indiscutível, mas isso decorre de uma opção política. Poderia ter sido outra, foi essa a opção que foi feita. É óbvio que o não crescimento, ou até uma certa contração, ou pelo menos depois um não aumento do investimento público, resulta precisamente do facto de se ter utilizado esse elemento como elemento fundamental para alcançar os objetivos orçamentais que estavam previstos. Isso também é tema naturalmente, de divergência política natural, que se manifesta, aliás, na Assembleia da República. Agora é um facto objetivo indiscutível. Estou, porém, convencido e esperançoso de que este problema venha a ser resolvido nos próximos anos, devido à injeção de muitos fundos de proveniência europeia que vão permitir aumentar significativamente o investimento público em Portugal. A questão que se vai colocar é a qualidade desse investimento público, o rigor com que vai ser feito esse investimento público. E isso aí é um debate que evidentemente compete ao Parlamento fazer. Nós cá estaremos para acompanhar e dar as nossas opiniões, mas compete ao Parlamento fazer e julgo, e o SES projeta uma grande expectativa de que o Parlamento faça esse debate com grande rigor e com grande profundidade, porque de facto vai ser uma questão vital dos próximos anos. E também achamos que não devemos opor de forma absolutamente linear e simples investimento público com investimento privado, até porque sabemos que grande parte do investimento público significa que também estamos a promover o investimento privado, porque serão empresas privadas que vão depois garantir a concretização desse investimento público. Quanto à questão de saber se nós estaríamos melhor ou pior se tivéssemos feito mais investimento público para enfrentar a pandemia, ou aí temos uma questão que não é só na economia, mas como em tudo na vida temos que fazer opções. A verdade é que o facto de termos uma folga orçamental, ainda que não muito grande, alguma folga orçamental, permitiu ao Governo, em funções, encontrar respostas para os mais graves problemas económicos e sociais, os mais agudos que se colocaram nesta fase da pandemia. Se nós não tivéssemos essa pequena folga orçamental, não teríamos não teríamos tido esses meios. E mesmo assim ficamos muito longe dos países que têm uma situação orçamental completamente diferente da nossa e por isso puderam apoiar muito mais fortemente quer o seu tecido empresarial, promovendo mesmo a transformação e a modernização do seu tecido produtivo e neste momento há algum receio de que isso possa criar uma maior assimetria em termos do mercado interno europeu, porque há países que neste momento estão
estão a apoiar fortemente, o caso alemão é o caso que não é mais paradigmático, mas há outros que estão a apoiar fortemente a reestruturação do seu sistema produtivo e há outros que, obviamente, devido aos seus constrangimentos, o fazem de forma menos acentuada, como é o caso português. Vamos agora aproveitar certamente estes fundos que vão ser colocados, a chamada bazuca, à nossa disposição para fazer isso, mas há outros que associam os fundos europeus a fundos nacionais que têm à sua disposição. Portanto, o facto de termos um excedente orçamental não é uma questão de só menos importância, pelo contrário, é uma questão da maior importância. E que esta política seja prosseguida na ótica do SES é importante. Agora, como dizia há pouco, a maneira de lá chegar é que, evidentemente, é discutível. Aqui não há dúvida que a variável fundamental que foi utilizada nos últimos anos foi a variável investimento público. Poderia ter sido outra, certamente com outros governos seria outra, não nos cabe a nós fazer essa, cada um de nós terá com certeza a sua opinião, eu tenho a minha, o senhor tem a sua, cada um dos senhores deputados terá a sua, os senhores deputados têm nesse aspecto mais liberdade do que nós para falar, que temos que ter aqui algum dever da reserva em relação a isso. Agora não há dúvida nenhuma que essa questão fez e que a questão que colocou, que é a questão que tem que ver com um problema estrutural e que tem que ver com a própria manutenção do capital fixo. Isso é muito, muito importante, mas eu julgo que isso será resolvido. Isso em algumas áreas, nomeadamente, por exemplo, no setor da saúde, podia ter, se nós não fôssemos capazes agora de inverter essa situação, poderia ter efeitos dramáticos. Mas estou convencido que vamos, de facto, inverter essa situação, é um resultado também da pandemia. Eu diria que as questões que foram colocadas são estas, mas não sei se o senhor quer dizer mais alguma coisa, sobretudo esta questão das parcerias público-privadas, em que nós colocamos, creio eu, sobretudo a questão no domínio da transparência. A questão dos apoios à banca também é outra matéria de discussão, também sabemos, nós apenas enunciamos aqui a questão, depois cada partido político, cada grupo parlamentar terá a sua própria opinião sobre o assunto. Mas, de qualquer maneira, pediria ao Sr. Conselheiro que dissesse que muito bem entendesse sobre estes temas. Não, eu só juntar que é importante neste momento em que estamos a pensar no futuro, em que temos que ultrapassar estas fases que temos vivido e com estas realidades que estão espelhadas no relatório do SES, porque o relatório não encobre nada daquilo que são as preocupações dos vários conselheiros que aqui têm assento. Eu acho que é importante definirmos também, em termos, digamos, de Portugal, a questão das políticas públicas. Nós temos tido necessidade de políticas públicas em vários domínios que não têm sido, digamos, aprovadas, consensualizadas e postas na prática. Todas elas estão levantadas. Basta verem tantos trabalhos bem feitos de tantas pessoas que estão nas universidades e que têm exatamente levantado essas questões de maneira consequente e, portanto, eu acho que era importante que, doravante e de uma maneira sustentada e concertada, tivéssemos políticas públicas que levassem à eliminação de muitas destas desigualdades e destas insuficiências e destes pontos negativos que nós tentamos aqui condensar no relatório do SES. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores Dr. Rui Leão Martinho e Dr. Francisco Assis. A palavra agora ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faço favor, 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento aos representantes do Conselho Económico e Social e pelas declarações que aqui hoje vieram prestar. O SES revelou aqui no seu parecer e na sua intervenção inicial 2 pontos que são muito caros ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que muito temos contestado ao longo dos últimos anos. A fraca execução do investimento público e a suborçamentação crónica da saúde. E mais uma vez, em 2019, somos confrontados com um saldo orçamental maior do que o previsto e aprovado no Orçamento do Estado, o que mais uma vez resultou, fundamentalmente, de um investimento que ficou muito aquém do previsto, nas palavras do próprio SES. Aliás, o problema da fraca execução do investimento tornou-se de tal forma grave que o SES revela no seu parecer não só o impacto negativo que isto tem no crescimento económico do país, como já se chegou ao ponto de verificarmos que o mesmo é insuficiente para fazer face à reposição necessária de capital fixo, contribuindo assim para uma degradação da qualidade dos serviços públicos. E sabemos, consultando a CGE, que a execução é pior precisamente em serviços tão cruciais como a saúde e os transportes. Mais ainda, o SES aponta que este saldo orçamental positivo em 2019 teve um impacto não só no investimento público, mas também nas políticas públicas sociais e nas políticas laborais da administração pública.
E, portanto, era precisamente esta análise da degradação dos serviços públicos e de outros impactos deste saldo orçamental positivo que nós gostaríamos que o SES pudesse detalhar aqui mais um pouco. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Então, dava novamente a palavra ao SES, presumo que é o Sr. Presidente. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu diria que sou o Sr. Deputado Ricardo Vicente e agradeço-lhe muito a sua intervenção e as suas considerações iniciais. Bom, quanto à questão da fraca execução, nós, sobretudo em matéria de investimento público, julgo que já falamos o suficiente sobre isso. Claro que não compete ao SES fazer seja o que for no sentido de evitar uma situação dessa natureza. Os sucessivos governos também têm que avaliar, o orçamento é sempre um documento previsional, portanto, evidentemente que depois terá que ir sendo adaptado em função da evolução das circunstâncias. Depois, em segundo lugar, é um facto objetivo essa questão, e eu, como o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP acabou de referir anteriormente, é verdade, que a principal variável de ajustamento, tendo em vista a obtenção de determinado objetivo, foi o investimento público. E que isso, evidentemente, teve tradução prática em determinadas áreas e que isso é uma preocupação comum. Julgo que isso até é uma preocupação consensual na sociedade portuguesa. Não é o SES não tem meios, nem deve ter, isto é uma democracia parlamentar, o SES não é nenhuma reminiscência da Câmara Corporativa, não é uma coisa completamente diferente, isto é uma democracia parlamentar, compete ao Parlamento, em primeira instância, também fiscalizar a ação do Governo. E se entender que o Governo não se está a afastar, não estou aqui a fazer, não estou a dizer nada que não seja óbvio, se porventura algum grupo parlamentar entende que o Governo se está a afastar dos seus compromissos iniciais, tem à sua disposição os meios necessários para o salientar publicamente, para o denunciar e, eventualmente, para evitar que tal se concretize, se tiver força política suficiente para o conseguir, não é? Isso aí é uma questão de vida política e da disputa política e é algo que também nos ultrapassa. Portanto, isso são opções de fundo, são opções que são feitas ano após ano. A nós o que nos competia aqui era dizer o seguinte: há de facto aqui um aspecto positivo, do nosso ponto de vista. O facto, também pelas razões que referi há pouco na resposta anterior, o facto de ter havido uma evolução orçamental positiva é estruturalmente positivo. Julgo que depois deste período nós vamos ter que retomar, embora pense francamente que a nível europeu se deve fazer uma reflexão e se deve ter uma preocupação em articular melhor a política orçamental, a política económica e a política social. Isso estou inteiramente de acordo com essa preocupação, pela razão de estarmos todos numa zona monetária única, mas sobretudo pela razão de, para além de estarmos numa zona monetária única, integrarmos um espaço político um espaço político ancorado em determinados valores que são constantemente proclamados e que devem ser devidamente aplicados e nem sempre o são. E um desses valores é precisamente o valor da solidariedade entre os vários países, entre os vários povos europeus. E é óbvio que, por exemplo, depois desta crise da pandemia, nós não vamos todos sair da mesma forma. Não, alguns, como já disse há pouco, até estão a aproveitar para se fortalecer. Estou convencido que nós teremos condições, porque a Europa reagiu muito melhor aqui do que tinha reagido na crise anterior, que também era de natureza distinta, teremos condições também para encetar um processo de transformação e de modernização do país, nos tempos que já foram aqui referidos e foram nomeadamente aqui referidos nas intervenções que o Sr. Conselheiro tem feito ao longo deste debate. Mas é óbvio que nós não estamos em condições de dar o impulso à nossa economia que outros países estão a fazê-lo. Portanto, nesse sentido, creio que temos que ter uma maior atenção ainda e que era bom e que esses assuntos têm que ser discutidos. Não é? Isso não é só responsabilidade do Governo. Na Europa, a participação dos Parlamentos nacionais na discussão política europeia é da maior importância. Eu tive a dupla experiência de ser parlamentar nacional e parlamentar europeu e os Parlamentos nacionais têm um papel insubstituível na discussão das políticas europeias. Sou pena de se desvalorizar verdadeiramente essa dimensão
parlamentar que é essencial no processo de decisão política europeia. Porque o Parlamento Europeu, por razões óbvias, porque não vivemos num modelo federal, nem é de admitir que nos próximos anos se evolua nesse sentido, se é que algum disso vai evoluir, a verdade é que o Parlamento Europeu não se substitui aos Parlamentos Nacionais, nem de longe nem de perto, os Parlamentos Nacionais têm aqui um papel fundamental. Portanto, diria que as questões que coloca são questões muito pertinentes, como é óbvio, que constam do parecer do SES, mas talvez o Sr. Conselheiro queira dizer mais alguma coisa sobre isto e eu pedi-lhe para... E é só dizer uma palavra que completa o que o Sr. Presidente disse, é que nós não vamos sair todos desta crise, estamos já agora a falar depois de 2019, não vamos sair todos da mesma forma, não vamos com certeza ter as mesmas soluções, mas também é preciso recordar que muitas vezes foi dito, escrito e pronunciado por muitos portugueses, e eu sou um deles, que nós já entramos nesta crise de uma maneira débil e, portanto, levámos este século sem fazer as reformas e sem aplicar as políticas públicas de que agora nós falamos e que estamos a solicitar. Mas perdemos praticamente 20 anos neste século a não fazer nada disso e, portanto, quando veio a pandemia, que foi o tal fator exógeno, as nossas debilidades e as nossas assimetrias vieram mais ao de cima e, portanto, agora temos que trabalhar duplamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Leão Martinho, Dr. Francisco Assis. Eu não registro mais nenhum pedido de palavra, porquanto me apraz agradecer uma vez mais o contributo sempre muito relevante do Conselho Económico e Social, não apenas no parecer que foi tempestivamente enviado e bem assim pelos esclarecimentos que hoje em instâncias dos Srs. Deputados foi prestado. Cumpre-me apenas recordar que às 11 horas prosseguiremos nas audições no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado 2019, desta feita com a presença também virtual do Tribunal de Contas e, portanto, agradecer uma vez mais a todos e cumprimento. Sr. Presidente? Sr. Presidente, queria só dizer que para nós também foi um motivo de grande satisfação podermos participar neste debate e que temos sempre todo o interesse em reforçar as nossas ligações com a Assembleia da República. Para nós isso é absolutamente fundamental. Aliás, nós estamos a elaborar uma série de estudos aqui no âmbito do SES e mal tenhamos esses estudos, até no próprio processo de elaboração, solicitaremos na devida altura reuniões com a Assembleia da República, ao nível dos vários grupos parlamentares, das várias comissões e certamente com a comissão a que o Sr. Deputado preside, já dado que é verdadeiramente uma comissão absolutamente central em relação aos temas que nós abordamos aqui no SES. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Sr. Presidente, e antecipadamente grato pelos contributos que serão feitos chegar e a disponibilidade é, como sabe, total. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. Regressamos às 11 horas. A todos, muito bom dia.